Através de derivada, a gente consegue determinar algumas propriedades das funções. Por exemplo, os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Nesse vídeo, a gente vai entender esse teste da primeira derivada que caracteriza ali os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente entender como a derivada vai nos auxiliar a determinar ali os pontos de crescimento e decrescimento da função, a gente primeiro precisa entender o que significa a derivada. E uma das motivações de a gente definir derivada é a inclinação da reta tangente que passa por um ponto. Então, nesse caso aqui, eu marquei um ponto x0, y0, e quando eu calculo a derivada e aplico nesse ponto x0, eu vou ter a inclinação da reta tangente à função que passa por esse ponto. E aí, olhando essa inclinação, a gente consegue determinar se a função é crescente ou decrescente. Observem que aqui essa nossa função ela é crescente e a inclinação da reta tangente é positiva. E sempre que isso acontecer, a inclinação da reta ser positiva, a função vai crescer. Vamos ver alguns exemplos um pouquinho mais palpáveis. Aqui a gente tem uma função que é uma função do primeiro grau, 2x mais 1. A gente sabe que essa função ela é crescente, é uma reta crescente. E aqui do outro lado a gente tem uma função que é menos 2x mais 1. E é uma função decrescente. A gente consegue ver visualmente esse crescimento e esse decrescimento. Essas duas funções, elas só crescem ou elas só decrescem. E como é que a gente pode juntar isso com derivada? Então, eu vou pegar essa função aqui e vou derivar ela em relação a x. A derivada dessa função aqui vai ser 2, porque a derivada de 1 é 0 e a derivada de 2x é 2. Então, eu sei que a derivada é sempre positiva, nesse caso dessa função aqui do primeiro grau. Ela é sempre maior que 0. E a gente sabe que essa função é crescente. E, na verdade, aqui a gente não tem uma reta tangente a essa reta aqui, essa função do primeiro grau. A reta tangente vai ser a própria reta, mas ela tem uma inclinação positiva e a gente consegue ver isso porque a derivada deu positivo. Se a gente faz agora a derivada desse outro caso, a derivada de menos 2x é menos 2 e a derivada de 1 é 0. Essa derivada é sempre negativa e a gente consegue ver que a reta tangente que passa em qualquer ponto ali desse nosso domínio, ela é exatamente a reta que a gente tem, a função f. Então, a gente consegue ver que ela vai ser decrescente e também consegue associar com esse menos 2 aqui da nossa derivada. Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Aqui a gente pega a função f de x igual a e na x, e a função f de x igual a 1 sobre e elevado a x. Essa função aqui, é função exponencial, quando a base ela é maior do que 1, como nesse caso, a gente sabe que a função é crescente. E a gente consegue ver que a inclinação das retas tangentes são sempre positivas, são sempre na direção crescendo. Já quando a gente olha nesse lado aqui, a base ela está entre 0 e 1. 1 dividido por e na x é um número entre 0 e 1. E a gente consegue ver graficamente que a função decresce. E as retas tangentes passando ali por pontos dessa curva são decrescentes. Então, a gente consegue associar isso também agora às derivadas. Só que nesse caso, as derivadas não são constantes. Mas quando eu derivar, por exemplo, a função e na x, a derivada é a própria e na x. E eu sei que e na x, não importa o valor de x, sempre vai ser positivo. A definição da função exponencial já me garante isso. A gente pode ver isso também graficamente, que e na x é sempre um valor que está acima do eixo x, então vai ser positivo. Então, a gente tem uma função que é crescente e a sua derivada é sempre positiva. Então, já fecha de novo com a característica que a gente tem ali para o teste da primeira derivada. Função crescente, a derivada tem que ser positiva. Já nesse caso aqui, ela é decrescente. Então, quando a gente calcular a derivada tem que ser negativa para qualquer
valor x ali do nosso domínio. Para a gente derivar essa função, o melhor é que a gente transforme essa expressão de uma maneira mais fácil de a gente derivar. Então, usando as propriedades de potenciação, 1 elevado a x é o próprio 1, e e elevado a x é e elevado a x. Usando a outra propriedade de potenciação que garante que a gente pode mover esse e elevado a x aqui do denominador para o numerador como e elevado a menos x, né, trocando o sinal aqui do expoente, a gente consegue reescrever essa função f dessa forma aqui. E aí derivar essa é mais fácil, porque a derivada de e elevado a menos x é o próprio e elevado a menos x, vezes a derivada do expoente, que é menos 1. Então, por isso que aparece esse termo aqui. Sempre lembrar que e elevado a um expoente, não importa se ele é positivo ou negativo, essa parte aqui é sempre maior que zero. Só que a gente tem um sinal de menos na frente, então a derivada vai ser sempre negativa. E a gente já esperava que isso acontecesse, porque a nossa função ela é decrescente. Então, se cresce, a derivada da função tem que ser positiva naquele intervalo. Se decresce, a derivada tem que ser negativa. Nos casos anteriores, a gente falou de funções que eram ou só crescentes ou só decrescentes, mas as funções nem sempre vão ter esse padrão, elas podem crescer e decrescer ali conforme for o perfil da função, como nesse caso. A gente consegue ver que essa função cresce, chega um momento que ela passa a decrescer e depois ela volta a crescer novamente. Para a gente determinar esses intervalos, a gente vai precisar saber o que acontece, onde que há essa mudança de crescimento para decrescimento. Então aqui, por exemplo, ela estava crescendo e a partir do momento ela decresce. Mas ela tem que passar num ponto específico onde essa inclinação da reta tangente seja zero. Porque ela está crescendo e em algum momento ela vai virar zero, a inclinação vai ficar zero, vai ficar paralela ao eixo x para que ela volte a decrescer. Então, esse ponto onde a inclinação da reta tangente é igual a zero é o que a gente chama de ponto crítico. E nesse outro caso aqui, a gente vai ver a mesma situação. Ela estava decrescendo e de repente ela tem que voltar a crescer. Mas a inclinação da reta tangente tem que passar por uma inclinação igual a zero para acontecer essa mudança de decrescimento para crescimento. E esses pontos são os pontos que a gente chama de pontos críticos. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente determina isso? Né? O passo a passo é, primeiro, a gente derivar essa função. Então, a derivada de x ao cubo é 3x², e a derivada de menos 3x é menos 3. A gente vai igualar isso a zero e vai resolver essa equação. Pode aparecer qualquer tipo de equação. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau, sem o termo bx, então para resolver basta a gente isolar esse x que está ali, então vou passar o 3 para o outro lado, vou passar esse 3 que está aqui junto com o x² dividindo, e vou tirar esse 2, esse expoente 2 como raiz, então vai ficar x igual a mais ou menos 1. E é mais ou menos o que a gente está vendo aqui graficamente, que essa mudança acontece ali no menos 1 e do 1. Depois que a gente tem esses pontos críticos, a gente vai precisar construir os intervalos de crescimento e decrescimento. A gente sabe aqui graficamente que de menos infinito até menos 1, a função está crescendo. De menos 1 até 1, a função decresce, de 1 até infinito ela cresce. Mas a gente está vendo graficamente, e se não tiver o gráfico, como é que a gente faz? A gente sempre vai ordenar esses pontos críticos do menor para o maior e vai separar os intervalos. Se não tiver nenhuma restrição, a gente vai começar lá do infinito até o primeiro ponto crítico, que é nesse caso aqui, de menos infinito até menos 1. Depois a gente vai pegar desse ponto crítico menos 1 até o próximo ponto crítico, que é de menos 1 a 1. E por fim, a gente conclui aqui de 1 até infinito. Então, se tiver dois pontos críticos, a gente vai ter 3 intervalos para analisar o crescimento e decrescimento dessa função. Sempre vai ser o número de pontos críticos mais os intervalos que a gente precisa analisar. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que de infinito até menos 1 cresce, e de menos 1 a 1 decresce, e de 1 a infinito volta a crescer. E a gente vai conseguir visualizar isso também usando a derivada. Então, vou pegar a função derivada
e vou analisar num ponto aqui desse intervalo. Por exemplo, eu escolhi o -2. A gente já separou os intervalos onde cresce e decresce. Então, em todo esse intervalo, se você não fez nenhuma conta errada, se você construiu todos os pontos críticos, nesse intervalo ali, ela só vai crescer ou ela só vai decrescer. E a gente só precisa analisar o sinal. Fazer essa análise para todo x, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil. Então, a gente pode escolher um ponto específico nesse intervalo. Eu escolhi aqui, nesse caso, -2. Nunca pegue o extremo, porque a gente vai cair no zero e não é uma boa ideia. Então, -2, vou trocar o x por -2. -2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. 12 menos 3, 9. Positivo. E a gente já sabe que ela é crescente, então a derivada tem que ser positiva. No segundo caso, eu peguei o zero. Tá? O zero, vou substituir o x por zero. Então, 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é 0, menos 3 dá menos 3, menor que 0, decrescente. E por fim, de 1 a infinito, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um valor 2 e vou testar. E realmente dá maior que 0, como a gente esperava aqui, porque a função é crescente nesse intervalo. Então, essa é a ideia, esse é o passo a passo. A gente determina os pontos críticos, constrói os intervalos e daí testa usando o teste da primeira derivada, que ele fala pra gente não como construir os intervalos, mas como analisar o crescimento e decrescimento. Então, se a derivada for positiva nesse intervalo, sei que a função é crescente nesse intervalo. E se a derivada for negativa, significa que a função é decrescente. Observem que a gente usa a f', a derivada, mas a gente quer características da função f. Tá? Mas esse é o teste da primeira derivada. Só que para aplicar ele, eu preciso determinar esses intervalos que são feitos através dos pontos críticos. Mais um exemplo aqui, só que nesse caso a gente não vai colocar o gráfico e depois a gente vai olhar o gráfico para ver se realmente o que a gente fez deu certo, né? Tá realmente representado graficamente aquele crescimento e decrescimento que a gente determinou. Passo 1, a gente vai achar os pontos críticos. Para achar os pontos críticos, a gente deriva a função e iguala a zero. Aqui eu já trouxe uma função um pouquinho mais complexa também, que é uma multiplicação de exponencial por polinômio. Então, para derivar, sempre lembrar de usar as regras de derivação. Multiplicação a gente deriva usando a regra do produto. Então, a derivada dessa função aqui, eu vou derivar a primeira e manter a segunda, só que a derivada de nx é o próprio nx. Mas, agora eu vou derivar a segunda e manter a primeira. Então, mantenho o nx, a derivada de x² é 2x, a derivada de menos x é menos 1 e a derivada de menos 1 é 0. E vou igualar isso aqui a 0. Para facilitar também a nossa conta, eu vou colocar esse nx em evidência. Então, sobra x², menos x mais 2x fica mais x, menos 1 dá menos 2. E agora sim eu igualo a 0 e tento encontrar as raízes dessa equação. Uma coisa que a gente já mencionou ali anteriormente, que vai fazer todo sentido aqui, é o fato de o nx ser diferente de zero sempre. Na verdade, nx é sempre positivo, maior estritamente que zero. Mas aqui, como a gente quer igualar a zero, eu sei que o nx é sempre diferente de zero, ele nunca vai conseguir assumir o zero. Então, eu já descarto essa opção e fico só com o fato de que x² mais x menos 2 é igual a zero. Para resolver, então, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu vou pegar aqui o delta, que é 1 ao quadrado, né, o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Vai ficar 1 mais 8, que é 9, e aí quando eu for aplicar aqui no x, vai ficar menos 1, que é o b, é 1, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 1. E aí quando eu for simplificando, isso vai dar menos 1 menos 3 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2, e menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. Então, nesse caso, de novo, a gente tem só dois pontos críticos, e aí o próximo passo é, então, determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Ainda a gente não vai analisar isso, mas determinar os intervalos. A gente tem esses dois pontos críticos e a gente vai montar
Se tem dois pontos críticos, vai ter 3 intervalos. Então, vai ser de menos infinito até menos 2, de menos 2 a 1 e de 1 a infinito. E agora sim eu vou determinar se cresce ou decresce fazendo os testes pelo teste da segunda derivada. Então, vou começar ali de menos infinito até menos 2. Eu vou escolher o menos 3, que é um ponto que está nesse intervalo, e vou substituir na derivada. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 3. E na menos 3 ao quadrado, mais o menos 3, menos 2. Aqui vai ficar 9, menos 3, menos 5, vai ficar 4 positivo. E elevado a menos 3 é um número pequeno, mas ainda assim é positivo, então isso aqui é positivo. Tá? Se é positivo, significa que nesse intervalo a função é crescente. No segundo intervalo, de menos 2 a 1, a gente vai pegar, por exemplo, o zero. Zero está aqui no meio, então vou conseguir testar. E na zero, 0 ao quadrado, mais 0 menos 2. Se a gente calcular isso aqui, e na zero é 1. 0 mais 0 menos 2 vai ficar menos 2 vezes 1, que é negativo. Se é negativo, pelo teste da segunda derivada, decresce. E por último, de menos 1 a infinito. Mesma coisa, vou pegar um valor ali no meio desse intervalo e vou substituir. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 menos 2, vai ficar 4 positivo. E ao quadrado é positivo, então isso tudo fica positivo. A gente não precisa saber exatamente o valor que vai dar nesse ponto. A gente só precisa saber se é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, positivo, então a gente tem uma função crescente nesse intervalo. Vamos analisar agora graficamente se realmente a gente encontrou o que está descrito ali na função, né? Mas basicamente, para determinar esses intervalos, é fazer esses 3 passos. Aqui a gente tem, então, a função. Ela é uma função um pouco mais complexa que as outras que a gente vinha trabalhando, mas a gente pode perceber que de menos infinito até menos 2 ela cresce, e aí aqui ela passa a decrescer até chegar em 1, e depois ela volta a crescer até o infinito. Uma observação final que eu queria fazer aqui é que em todos os casos que a gente trabalhou, se a gente tem 3 intervalos, sempre fica cresce, decresce, cresce. Ou decresce, cresce, decresce. Não quer dizer que isso é sempre, tá? É comum, vai aparecer com bastante frequência, mas tem funções que não vai seguir esse padrão. Por exemplo, essa função aqui, ela vai crescer sempre, mas ela vai ter um ponto crítico aqui no zero. E aí a gente vai dividir em 2 intervalos, de menos infinito até zero e de zero a infinito, e quando a gente for testar, nos 2 intervalos ela vai ser crescente. Tá? Então, não fiquem apegados a esse padrão de cresce, decresce, cresce, tá? Pode acontecer qualquer situação. O mais comum é ficar intercalando, mas não é padrão, né? Então, pode acontecer qualquer coisa. Se você seguir esse passo a passo ali de como encontrar esses intervalos de crescimento e decrescimento, com certeza você não vai mais errar. Cuidar também sempre na hora de derivar a função para não esquecer de aplicar as regras de derivação que a gente tem, né? Então, nesse último caso, a gente tinha um produto, precisei aplicar a regra do produto. E outra coisa que também acontece bastante de erros é resolver a equação de forma incorreta. Nesse caso aqui, a gente conseguia derivar a função em todos os pontos, mas pode ter situações onde que a gente não consiga derivar em algum ponto, a função não está bem definida num ponto, ou a derivada não está bem definida naquele ponto. E aí isso entra também como ponto crítico, tá? Lembrar que ponto crítico é onde a derivada é igual a zero e onde a derivada não existe. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.